Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série Criptografia do Zero aqui do canal Baixa Impedância. Hoje nós vamos falar sobre as cifras de fluxo antigas e entender quais foram as suas principais fraquezas e por que elas foram tão importantes para o desenvolvimento da criptografia moderna. Vamos lá? Antes de entrarmos nas cifras modernas, é importante entender o contexto histórico das cifras de fluxo antigas. Durante muitos anos, diversas cifras foram amplamente utilizadas em sistemas reais, antes mesmo do amadurecimento da criptografia moderna como ciência formal. Essas cifras tinham uma característica muito atraente, eram rápidas, simples de implementar e funcionavam bem tanto em hardware quanto em software, com recursos limitados. E em uma época em que o processamento e memória eram escassos, isso fazia toda a diferença. O problema é que muitas dessas cifras apresentavam falhas estruturais que só foram compreendidas depois de anos de uso. Ou seja, elas funcionavam, eram usadas em larga escala, mas só mais tarde que descobriram que elas tinham fragilidades profundas. Um exemplo bastante emblemático desse período é o RC4. O RC4 foi uma das cifras de fluxo mais populares da história. Ele foi usado em protocolos extremamente importantes, esteve presente em conexões web, redes Wi-Fi e diversas aplicações críticas. O seu funcionamento é simples e eficiente, o que contribuiu muito para sua rápida adoção. Era fácil de implementar, tinha bom desempenho e parecia resolver o problema. Durante muitos anos, o RC4 foi considerado seguro, basicamente porque não havia ataques conhecidos. E essa é uma observação importante. A ausência de ataques conhecidos não significa prova de segurança. Mas com o avanço da análise criptográfica, começou-se a investigar mais profundamente o comportamento do fluxo gerado pelo RC4. Uma cifra de fluxo segura deve gerar um fluxo indistinguível do aleatório dentro do modelo computacional. Ou seja, nenhum algoritmo eficiente deve conseguir diferenciar aquele fluxo de uma sequência verdadeiramente aleatória. No caso do RC4, descobriu-se que o fluxo gerado apresentava padrões de desvios estatísticos, especialmente nos bytes iniciais. Esses primeiros bytes não se comportavam como deveriam. E a consequência disso é clara: o fluxo passa a ser distinguível de um fluxo verdadeiramente aleatório. E isso já é um problema sério dentro do modelo moderno de segurança. E aprofundando essa análise, observou-se a presença de viés estatísticos bem definidos no RC4. Certos valores aparecem com probabilidade maior do que deveriam em posições específicas do fluxo, ou seja, não é apenas uma pequena imperfeição, existem padrões mensuráveis. Do ponto de vista criptográfico, a simples existência de vieses já enfraquece a segurança do modelo computacional. Não é necessário que o fluxo seja totalmente previsível. Se existir um desvio detectável em relação ao comportamento aleatório ideal, isso já é suficiente para caracterizar o algoritmo como inseguro dentro dos critérios modernos. E o mais importante, isso independe de ataques ativos. Mesmo sem modificar mensagens, um atacante pode simplesmente coletar grande quantidade de fluxo e explorar essas propriedades estatísticas. E aqui entramos em um conceito central da criptografia moderna: segurança computacional baseada em distinção. Um esquema é considerado inseguro se existir um método eficiente capaz de distingui-lo de um esquema verdadeiramente aleatório. No caso do RC4, os vieses permitem construir distinguidores eficientes, ou seja, é possível criar algoritmos que com probabilidade significativa dizem: isto aqui não é aleatório, isso é RC4. E se pode ser distinguido do aleatório, então ele não atende aos critérios modernos de segurança computacional. Essa ideia de distinção é extremamente importante e será aprofundada nos próximos vídeos da série. Também teremos um vídeo bônus, onde eu vou mostrar na prática como um experimento aparentemente simples já é suficiente para revelar que o RC4 não se comporta como deveria. Mesmo após a descoberta de todas essas falhas que mencionamos, o RC4 continuou sendo utilizado por muitos anos. Mas isso não aconteceu por simples negligência ou descuido deliberado. Existem problemas reais de compatibilidade. Muitos sistemas legados dependiam dele e substituir um mecanismo criptográfico amplamente implementado não é algo trivial.
Além disso, precisamos lembrar do contexto tecnológico da época. O poder de processamento e a quantidade de memória disponíveis eram bastante limitados, o que tornava a adoção de alternativas mais robustas algo ainda mais desafiador. Com o avanço da análise criptográfica e o amadurecimento dos critérios modernos de segurança, organizações de padronização passaram a desaconselhar fortemente o uso do CR4 e, posteriormente, ele foi banido das recomendações oficiais. A grande lição histórica aqui é clara: a ausência inicial de ataques não significa segurança a longo prazo. Criptografia precisa resistir ao tempo, à análise contínua e ao avanço da capacidade computacional. E o RC4 não foi um caso isolado. Diversas outras cifras de fluxo antigas foram propostas com ideias semelhantes: estruturas simples, foco em desempenho e pouca fundamentação teórica que sustentasse a segurança que se esperava delas. O problema recorrente era sempre o mesmo: fluxo previsível ou estatisticamente enviesado. Observando esse padrão histórico, percebemos que muitos projetos antigos subestimavam a dificuldade de gerar pseudo-aleatoriedade de alta qualidade. Produzir bits que parecem aleatórios é muito mais difícil do que parece à primeira vista. E isso nos leva à lição fundamental deixada pelas cifras antigas: funcionar não é suficiente. Gerar bits e cifrar mensagens não garante segurança. A segurança de uma cifra de fluxo depende diretamente da qualidade do fluxo gerado. Como vimos, é fundamental que a sequência de bits produzida seja indistinguível de uma sequência verdadeiramente aleatória. Sem isso, não se atinge o nível de segurança definido pelo modelo computacional que apresentamos no vídeo anterior. E essas falhas históricas não podem ser encaradas como experiências inúteis. Pelo contrário, elas foram fundamentais para motivar o desenvolvimento de cifras de fluxo modernas, projetadas desde o início com critérios formais de segurança. E nesse contexto, a gente percebe que o amadurecimento de qualquer tecnologia passa inevitavelmente por erros e falhas. Antes de seguir para as cifras de fluxo modernas, eu vou disponibilizar um vídeo bônus onde a gente vai olhar o RC4 por dentro, de um jeito bem visual. Primeiro, a ideia é fazer uma análise estrutural. Eu vou usar um software que eu mesmo criei para mostrar o estado interno do RC4 e acompanhar como ele vai processando os dados enquanto o fluxo é gerado. Isso ajuda muito a transformar o algoritmo, que no papel parece abstrato, em algo que você realmente enxerga acontecendo. E tudo isso será feito com exemplos de dados reais. Depois de ver o algoritmo por dentro, nós estaremos preparados para falar sobre espaço de estados, ou seja, quantas configurações diferentes esse estado interno pode assumir, qual é a ordem de grandeza desse número e por que isso é um ponto importante quando pensamos em geradores pseudo-aleatórios seguros. E por fim, eu quero deixar uma intuição estrutural para conectar com o que vem pela frente. Entender o estado interno não é só curiosidade. Isso vai ser essencial para compreender os conceitos que aparecem nas cifras modernas, principalmente quando começamos a falar sobre como garantir que cada cifragem produza um fluxo diferente, mesmo reutilizando a mesma chave. Eu tenho certeza de que esse vídeo bônus vai ajudar vocês a entender muitos dos conceitos abstratos que aparecem nas aulas teóricas. A minha ideia é justamente facilitar conteúdos complexos por meio de simplificações que permitam continuar o aprofundamento sem perder o rigor. Depois de entender os erros das cifras antigas e observar o RC4 por dentro, a pergunta natural é: como as cifras modernas resolveram esses problemas? Nos próximos vídeos, nós vamos entrar definitivamente no paradigma moderno das cifras de fluxo e entender quais são os dois desafios fundamentais que qualquer gerador determinístico precisa enfrentar para não comprometer a segurança. Vamos conhecer dois conceitos que, se não forem tratados corretamente, podem levar ao colapso da segurança das cifras de fluxo e, a partir disso, entender quais soluções estruturais foram criadas para evitar esse tipo de vulnerabilidade. Essas ideias mudaram completamente a forma como as cifras de fluxo passaram a ser projetadas e nos conduzem até algoritmos modernos que representam o estado da arte. E por falar em estado da arte, no próximo vídeo nós vamos apresentar o algoritmo SHA-20, um gerador pseudo-aleatório moderno, amplamente estudado, seguro dentro do modelo computacional e com uma estrutura interna elegante e eficiente de implementar. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, não perca os próximos vídeos da série. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo técnico de qualidade. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, não deixe de postar nos comentários. É isso aí, até o próximo vídeo.